A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Hoje, dia 18 de março de 2024, estaremos hoje finalizando o livro de 1 Samuel. Estaremos lendo o capítulo 28, 29, 30 e 31, para que possamos finalizar no dia de hoje o livro de 1 Samuel e amanhã darmos início ao livro de 2 Samuel. Amém? Que vocês possam estar acompanhando juntamente conosco. Que Deus possa continuar abençoando a vida de vocês com essa leitura. Que o Espírito Santo possa continuar trazendo revelação da Tua Palavra aos nossos corações e que nós possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Eu quero aqui agradecer a cada um de vocês que estão aí empenhado, colaborando juntamente conosco. A ajuda de vocês, a companhia de vocês nos ajuda a perseverar, a continuar. Mas nós louvamos principalmente ao Senhor, porque até aqui Ele tem nos ajudado. Em muitos momentos não tem sido fácil, muitas das vezes é uma enfermidade, um compromisso, uma coisa ou outra. Mas o Senhor, Ele tem nos abençoado, Ele tem nos agraciado e por isso estamos alegres. Hoje nós estaremos iniciando este momento de leitura com o nosso filho Davi orando, intercedendo pelas nossas vidas e por este momento. Vamos estar orando agora, engrandecendo o nome do Senhor. A paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus. Neste momento, a gente vai orar para Deus, agradecer por todos os bem-feitos que Ele fez na nossa vida. Pai, obrigado por tudo que o Senhor fez na nossa vida. Perdoe por todos os nossos pecados. Que o Senhor possa nos abençoar, nos perdoar por todos os nossos pecados. Nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer por este momento que estamos aqui reunidos, engrandecendo e exaltando o Senhor. Proteja minha família. Oh, Jesus querido, esteja guardando minha família, protegendo as pessoas que se faça presente no nosso meio, que estão precisando e que estão em tormentos, pessoas que estão em coma, que queriam estar podendo ler a Bíblia. Deus, em nome de Jesus, abençoa cada um de nós, ó Pai. Nós te louvamos, nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Sê conosco, ó Pai, neste momento de adoração ao Senhor. Aleluia. Então vamos iniciar aqui 1 Samuel, capítulo 28, que diz assim: E sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: Sabe, de certo que comigo sairás ao arraial, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aquis: Assim saberás tu o que fará o teu servo. E disse Aquis a Davi: Por isso te serei por guarda da minha cabeça para sempre. E já Samuel era morto, e todo Israel o tinha chorado e tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. E ajuntaram-se os filisteus e vieram e acamparam-se em Sunem. E ajuntou Saul a todo Israel e se acamparam em Gilboia. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saul ao Senhor. Porém o Senhor lhe não respondeu, nem por sonhos, nem por urim, nem por profeta. Então disse Saul aos seus criados: Buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e a consulte. E os seus criados lhe disseram: Eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou e vestiu outras vestes, e foi ele
e com ele 2 homens, e de noite vieram a mulher, e disse: Peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira, e me faça subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse: Eis aqui, tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores. Por que, pois, me armas um laço à minha vida para me fazer matar? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: Vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá. Por isso a mulher então lhe disse: A quem te farei subir? E disse ele: Faze-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz, e a mulher falou a Saul, dizendo: Por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse: Não temas, porém, que é que vês? Então a mulher disse a Saul: Vejo deuses que sobem da terra. E lhes disse: Como é a sua figura? E disse ela: Vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: Por que me desinquietasse, fazendo-me subir? Então disse Saul: Muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer. Então disse Samuel: Por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te tem desamparado, e se tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo, como pela minha boca te disse. O Senhor tem rasgado o teu reino da tua mão, e tem dado ao teu companheiro Davi. Como tu não deste ouvido à voz do Senhor, e não executaste o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isso. E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus. E amanhã tu e teus filhos estareis comigo. E o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. E imediatamente Saul caiu, estendido por terra, e grandemente temeu por causa daquelas palavras de Samuel. E não houve força nele, porque não tinha comido pão todo aquele dia e toda aquela noite. Então veio a mulher a Saul, e vendo que estava tão perturbado, disse-lhe: Eis que deu ouvidos a tua criada a sua voz, e pus a minha vida na minha mão, e ouvi as palavras que disseste. Agora, pois, ouve também tu as palavras da tua serva, e porei um bocado do pão diante de ti, e come, para que tenha forças, para te pôres a caminho. Porém ele o recusou e disse: Não comerei. Porém os seus criados e a mulher o constrangeram, e deu ouvidos à sua voz. E levantando-se do chão, e se assentou sobre uma cama, e tinha a mulher em uma casa uma bezerra cevada, e se apressou, e o degolou, e tomou farinha, e amassou, e a cozeu em bolos asmos, e os trouxe diante de Saul e de seus criados, e comeram. Depois levantaram-se e foram naquela mesma noite. Samuel 29. Davi marcha com Aquis contra os israelitas. E ajuntaram os filisteus todos os seus exércitos em Afeca, e acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Jezreel. E os príncipes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares, porém Davi e os seus homens iam com Aquis na retaguarda. Disseram então os príncipes dos filisteus: Que fazem aqui estes hebreus? E disse Aquis, os príncipes dos filisteus: Não é este Davi, o criado de Saul, rei de Israel,
que esteve comigo alguns dias ou anos, uma coisa nenhuma achei nele, desde o dia em que se revoltou até o dia de hoje. Porém, os príncipes dos filisteus muito se indignaram contra ele e disseram-lhe os príncipes dos filisteus: faze voltar este homem e torne ao seu lugar em que tu o puseste, e não desça conosco a batalha, para que não se nos tome na batalha em adversário. Por que aplacaria este seu senhor? Porventura não seria com as cabeças destes homens? Não é este aquele Davi, de quem uns aos outros respondiam nas danças, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi as suas dezenas de milhares? Então Aquis chamou a Davi e disse-lhe: vive o Senhor, que tu és reto, e que a tua entrada e a tua saída comigo no arraial são boas aos meus olhos, porque nenhum mal em ti achei, desde o dia em que a mim vieste até o dia de hoje. Porém, aos olhos dos príncipes não agradas. Volta, pois, agora, e volta em paz, para que não faça mal aos olhos dos príncipes dos filisteus. Então Davi disse a Aquis: por que fiz? O que achaste no teu servo desde o dia em que estive diante de ti até o dia de hoje, para que não vá e peleje contra os inimigos do rei, meu senhor? Respondeu, porém, Aquis e disse a Davi: bem o sei, e que na verdade os meus olhos és bom como um anjo de Deus. Porém disseram aos príncipes dos filisteus: não suba este conosco a batalha. Agora, pois, amanhã de madrugada, levanta-te com os criados do teu senhor, que tem vindo contigo, e levantando-vos pela manhã de madrugada, e havendo luz, parte. Então Davi de madrugada se levantou, ele e os seus homens, para partirem pela manhã e voltarem à terra dos filisteus. E os filisteus subiram a Jezreel. 1 Samuel 30. Ziclag é saqueada pelos amalequitas. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e tinham posto a fogo. E levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres, seus filhos, suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoá e Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa de seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alçá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram atrás pararam. E seguiu-os Davi e ele os 400 homens, pois que 200 homens ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar ao ribeiro de Besor. E acharam num campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi.
Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. E voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão nem bebido água. Então Davi lhe disse: de quem és tu e de onde és? E disse o moço egípcio: sou servo de um homem amalequita. O meu senhor me deixou, porque adoecia 3 dias. Nós demos um ímpeto para a banda do sul dos Queretias, e para a banda de Judá, e para a banda do sul de Calebe, e pusemos fogo a Ziclag. E disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a esta tropa? E disse-lhe: por Deus, me jura que não me matarás, nem me entregarás na mão do meu senhor. E descendo, te guiarei a essa tropa. E descendo o guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo e dançando com todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. E feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 jovens que, montados sobre camelos, fugiram. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres livrou Davi. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levaram-nas diante do outro gado, e diziam: este é o despojo de Davi. E chegando Davi aos 200 homens que, de cansados que estavam, não puderam seguir a Davi, e que deixaram ficar no ribeiro de Besor. Estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. E chegando-se Davi ao povo, o saudou em paz. Então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhe daremos o despojo que libertamos, mas que leve cada um a sua mulher e seus filhos e se vá. Porém Davi disse: não fareis isto, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa e que contra nós vinha nas nossas mãos. E quem de tal vos daria ouvidos? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem, igualmente repartirão. O que assim foi desde aquele dia em diante, porquanto o pôs por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. E chegando Davi a Ziclag, enviou o despojo aos anciões de Judá, seus amigos, dizendo: eis aí para vós uma bênção do despojo dos inimigos do Senhor, aos de Betel, aos de Ramote do sul e aos de Jatir, e aos de Aroer, e aos de Sifmote, e aos de Estemoa, e aos de Racal, e aos que estavam na cidade de Aramelitas e na cidade dos Queneus, e aos de Orma, e aos de Borazã, e aos de Atasse, e aos de Hebron, e todos os lugares que andaram Davi, ele e os seus homens. 1 Samuel 31. E mataram a matança dos israelitas e a morte de Saul. Os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram atravessados da montanha de Gilboa. E os filisteus apertaram com Saul e seus filhos, e os filisteus mataram a Jonatas e a Imadade e a Maquisus, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros alcançaram, e muito temeu por causa dos flecheiros.
Então disse Saul a seu pajem de armas: arranca tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venhas estes incircusos e me atravessem e escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porém temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu pajem as armas, que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Assim faleceu Saul e seus 3 filhos, e o seu pajem de armas. E também todos os seus homens morreram juntamente naquele dia. E vendo os homens de Israel que estavam desta banda do vale, desta banda do Jordão, que os homens de Israel fugiram e que Saul e seus filhos estavam mortos, desampararam as cidades e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nelas. E sucedeu, pois, que vindo aos filisteus, ao outro dia despojar os mortos, acharam a Saul e a seus 3 filhos estirados na montanha de Gilboa. E cortaram-lhe a cabeça e o despojaram das suas armas, e enviaram pela terra dos filisteus em redor a anunciá-lo no templo de seus ídolos e entre o povo. E puseram as suas armas no templo de Astarote, e o seu corpo o afixaram no muro de Bet-Seã. Ouvindo então isso, os moradores de Jabes de Gileade e que os filisteus fizeram a Saul, todo homem valoroso se levantou e caminharam toda a noite e tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos do muro de Bet-Seã. E vindo a Jabes o queimaram e tomaram os seus ossos e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes e jejuaram 7 dias. Amém? Amém. Palavra do Senhor. Finalizamos aqui o livro de 1 Samuel, um livro realmente bastante rico, que começa com uma história muito marcante, que é a história de Ana, né? Todos nós conhecemos essa rica passagem, a qual nós aprendemos muito nesse livro de Samuel, quando vem nos relatar como foi a história de Ana, né? Então, a partir da promessa, do voto que Ana faz, nasce Samuel, que é um grande profeta de Israel. E da história de Samuel, que nós conhecemos aí a história de Saul, o declínio de Saul e a ascensão de Davi ao trono, né? Porque aqui, final aqui do capítulo 31, vem dizer já da morte de Saul, né? E aí agora eu acredito que no 2 Samuel nós vamos estar lendo sobre o reinado de Davi. Mas realmente é muito lindo a história de Samuel, muitas passagens bonitas, muitas passagens marcantes, mas eu acho que essas são um dos principais, que realmente é o voto que Ana faz, o nascimento de Samuel, o reinado de Saul, o declínio do reinado de Saul. E por que o reinado dele declinou? Porque eu tenho certeza que Deus tinha planos para Saul, mas por conta da sua desobediência, por conta da sua falta de confiança no Senhor, o Senhor tira Saul desse reinado e passa ele para Davi. Que nós possamos estar meditando nessas palavras, que o Senhor continue falando aos corações de vocês, e que nós que somos mulheres, que retrata aqui essa mulher de fé que foi Ana, que nós realmente possamos também ser uma mulher que cumpre os propósitos do Senhor, que os propósitos do Senhor também possam ser cumpridos através das nossas vidas, e que nós possamos aí deixar para a nossa casa, para os nossos filhos, para a nossa geração, um legado de servas obedientes, fiéis ao Senhor, e que nós tenhamos sempre uma família abençoada no nome de Jesus. Agora a Ana Lídia vai estar orando, agradecendo ao Senhor por esta oportunidade, e nós vamos estar finalizando hoje o livro de 1 Samuel. Amém? A paz do Senhor. A paz
Obrigado, Senhor. Pai, obrigado por o dia de hoje. Obrigado por a comida, obrigado por a água. Obrigado por tudo que o Senhor fez por nós. Obrigado por ajudar a gente em cada coisa que a gente precisa de ajuda. Obrigada por guardar a gente, por proteger a gente de cada coisa. Amém. Glória a Deus. Nós queremos te louvar, Senhor, te agradecer por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu de finalizar para a tua honra e para a tua glória mais um livro. Que a tua presença, que a presença do teu Espírito Santo possa ser constante e abundante sobre as nossas vidas. E que nós possamos, ó Pai, ser cheios do teu Espírito Santo. Nos livra de todo mal, ó Pai, ser conosco, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém.